Olá, tudo bem? Estamos aqui agora na quarta aula da matéria Evangelho na Prática. E uma coisa que me deixa muito feliz e animado é saber que você está aqui com a gente até agora, firme. Então, deixa o celular de lado um pouquinho, foge um pouquinho da televisão, dessas coisas que de repente possam distrair a sua atenção e vamos focar juntos aqui, porque eu tenho certeza que tem coisas muito maravilhosas para acontecer ainda para frente, além de tudo que já aconteceu até aqui, ok? Então eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa oportunidade que temos de te conhecer cada vez mais. Obrigado pela revelação que o Espírito Santo tem nos dado de quem você é. Nos ajuda a cada vez mais compreender além da letra, assim como o apóstolo Paulo ficou super empolgado quando, mesmo conhecendo as Escrituras tão profundamente, ele enfim descobriu o segredo oculto por trás das palavras. Que o Espírito Santo nos revele esse segredo oculto por trás das palavras, que o Espírito Santo gere em nós a vida do próprio Cristo em nós, que nós possamos perceber que a palavra é Jesus e que Jesus é vida. Que tudo que estamos aprendendo se torne nossa prática e nossa vida, em nome de Jesus. Evangelizar é proclamar, é demonstrar e é ser Jesus, ok? É proclamar, demonstrar e ser Jesus. É falar sobre Ele, é mostrar quem Ele é e é sermos como Ele é. E como nós fazemos isso? Como nós podemos falar de Jesus? Como nós podemos demonstrar quem Ele é? E mais do que isso, como nós podemos ser como Ele é? Você que está nos acompanhando aqui desde o início sabe, por causa do Espírito Santo. É só o Espírito Santo quem gera o caráter e a identidade de Jesus em nós. É Ele quem nos capacita a sermos como Jesus é. E a boa notícia é que você tem o Espírito Santo dentro de você. Logo, você tem todo o necessário para evangelizar, para proclamar, para revelar e para ser Jesus para as pessoas que cercam você. E o interessante é que Jesus, ele nunca falou de si mesmo, né? Ele não falava dele, ele sempre falava do Pai, ele sempre revelava o Pai. Em João 5,17, Jesus disse o seguinte: o Filho só faz o que ele vê o Pai fazer, o Filho só faz o que vê o Pai fazer. Em João 4,34 ele disse: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é muito interessante, né? Porque nesse caso aqui, os discípulos tinham perguntado: Jesus, você não vai comer nada? Aí Jesus falou: eu já estou bem alimentado. E o meu alimento consiste em fazer a vontade do Pai. Nós vemos muita gente se sentindo fraca, se sentindo desanimada, desnutrida, porque não se atentam que o nosso alimento consiste em fazermos a vontade do Pai. É isso que nos nutre, é isso que nos motiva, é isso que nos fortalece. O que nos deixa fortes não é simplesmente ouvirmos a mensagem acerca de Jesus, mas é encarnarmos a vida de Jesus e fazermos a vontade do Pai. Então, isso aqui, tudo que você está ouvindo, todo esse curso é maravilhoso. Mas sabe o que vai te deixar forte de verdade? É pegar tudo isso que você está aprendendo e praticar. É transformar toda essa teoria em prática. Em usar tudo que o Espírito Santo tem te disponibilizado. Em usar essa identidade de Jesus que agora você tem por causa da morte e ressurreição de Jesus, por causa do Espírito Santo que vive em você e tornar isso prático. Cumprir a vontade do Pai. Isso nos fortalece. Esse era o alimento de Jesus. Jesus sempre apontava para o Pai, Jesus sempre glorificava o Pai. E é interessante que Jesus glorificava o Pai e o Pai glorificava Jesus. Jesus falava: eu não faço nada, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. E aí Jesus então é batizado por João e dos céus vem a voz e Deus fala: esse é o meu filho em quem eu sinto tanto prazer. Glorifique Deus, glorifique o Pai, honre Jesus. Em Filipenses 2 fala que Jesus, sendo Deus, se humilhou e veio cumprir o propósito do Pai. Qual foi o resultado disso? Mas o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Jesus não se preocupava em falar sobre si mesmo, ele não se preocupava em se manter no centro da história. Tudo que ele queria era que o Pai fosse honrado, que o Pai fosse glorificado.
Quando nós entendemos isso, esse segredo, essa chave, a nossa vida começa a fluir de uma forma muito diferente. Quanto mais nós honramos Deus, mais nós somos fortalecidos, fortificados, porque nós confiamos de que Deus está cuidando de mim. Eu não preciso me colocar como centro da história. Ele é o centro da história. Eu não preciso fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem, porque Deus já fez com que todas as coisas cooperassem para o meu bem. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Deus. O Evangelho é Jesus em nós para o próximo. Paulo, em 1 Coríntios 2, versículo 1, ele disse que ele abriu mão da sabedoria humana para pregar somente Jesus. Ele falou, eu tenho conteúdo, eu estudei bastante, eu sou da escola de Gamaliel, eu tenho muito conteúdo, mas eu preferi tornar tudo isso inútil e falar simplesmente de Jesus. A minha sabedoria, disse Paulo, consiste em tornar Jesus conhecido, é colocar Jesus no centro. Essa é a verdadeira sabedoria. Nós somos sábios quando nós saímos do centro e colocamos Jesus no centro. O Evangelho não é sobre nós, é sobre Deus em nós, por nós e através de nós. A Bíblia, por exemplo, nos traz a figura do arauto, né? Arauto era o mensageiro do rei. Era aquele que levava a mensagem do rei adiante. Interessante que o arauto ele não tinha uma mensagem própria. Ele só tinha a mensagem do rei. Ele não chamava a atenção para si. Ele só apontava para o rei. Então, era como se o arauto nem existisse. É como se ele nem estivesse ali, porque as pessoas que ouviam o arauto, na verdade, elas estavam ouvindo a vontade do rei, a mensagem do rei. A função do arauto era apontar para o rei. Nós, como arautos, Paulo dizia isso, eu sou como um arauto. Nós, quando somos arautos, é como se toda a minha sabedoria agora vai para a terra, todo o meu conhecimento humano vai para a terra, eu anulo toda a minha estrutura e capacidade humana e escolho honrar Jesus, depender unicamente, exclusivamente dele, honrá-lo, colocar Jesus no centro da história. Eu saio do centro, eu coloco Jesus no centro. Uma vez eu estava conversando com um amigo, isso já tem uns 15 ou 20 anos atrás, estávamos na minha casa e estava conversando um pouco sobre evangelho, sobre graça, e esse amigo me deu um exemplo que eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte: Theo, o evangelho, a graça de Deus, é como se fosse uma neblina, tá? Você está andando pela rua, simplesmente a neblina desce, e ela envolve você, e ela cerca você. Você não fez nada, só estava andando pela rua e a neblina te envolveu. E agora, quando as pessoas olham, elas não veem você, elas só veem a neblina. E ele falou, o evangelho é a mesma coisa, a graça de Deus exatamente da mesma maneira. Nós só estávamos vivendo nossas vidas. Nós não tínhamos feito nada. Nós só estávamos seguindo adiante. Mas vem essa graça maravilhosa e desce sobre nós, e ela nos envolve, ela nos cerca, até o ponto em que as pessoas agora olham para nós, e elas só veem a graça, elas só veem o Evangelho, elas só veem Jesus. Nós estávamos vivendo nossa vida do nosso jeito, né? De acordo com a nossa natureza pecaminosa, de acordo com a nossa vontade, aquela natureza que nós herdamos de Adão. Então Deus decide demonstrar o seu amor por nós, tendo Cristo morrido quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. A neblina veio, foi a neblina que nos perseguiu, foi a neblina que nos alcançou, foi a neblina que nos envolveu, foi ela que nos transformou. Foi Jesus quem nos reconciliou com o Pai, foi o Espírito Santo quem veio viver em nós e produzir o caráter de Jesus em nós. Não tem nada a ver com a gente. Por isso que a honra, o mérito é totalmente dele. Por isso que João, em Apocalipse 7, quando ele disse que ele chorou quando ele viu que não havia ninguém digno de tomar o livro e abrir o selo, e então ele ouve dizendo, esse é o Cordeiro, o único digno de tomar o livro, de abrir o selo, porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Jesus, Ele é digno, só Ele é digno, foi Ele quem fez tudo, a honra é dEle, a glória é dEle. O Evangelho é como uma neblina, a graça é como uma neblina que veio e nos envolveu, o mérito é todo dEle. Então hoje nós já não temos mais uma vida que seja nossa, o que nós temos é a vida de Jesus em nós.
nós recebemos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Em Atos 17 diz que é nele, nesse Espírito, que nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós não temos mais uma mensagem que seja nossa, nós temos a mensagem de Jesus em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem uma infinidade de textos bíblicos que nós poderíamos citar aqui para exaltar a centralidade de Jesus. O Evangelho é Jesus no centro, sempre. Tudo gira em torno de Jesus e não em torno de nós mesmos. Então, hoje nós podemos ser como Jesus é, e se nós formos como Jesus é, nós assumimos essa identidade, nós vamos sempre apontar para o Pai, assim como Jesus fez. É tudo sobre Deus, é tudo sobre Jesus. Pensa o seguinte, Deus, Ele é o Criador e o mantenedor do universo, ok? Foi Ele quem fez tudo, tudo é dele, tudo é para Ele. João 1 diz o seguinte, que Jesus é Deus desde o início, que Jesus desde o início estava com Deus, e que Jesus é a palavra através de quem todas as coisas foram criadas. Que tudo existe por causa de Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito existiria. Jesus é o motivo por causa de que todas as coisas existem. Jesus é o motivo pelo qual todas as coisas foram criadas. Tudo é para honrar Jesus, tudo é para glorificar Jesus, tudo é para exaltar Jesus, porque tudo existe por causa dele, tudo existe através dele e tudo existe para ele. Se nós não nos focarmos no fato, ok, de que Deus é o Criador, de que Ele é o Senhor, de que todas as coisas são para Ele, nós podemos cair num erro muito grande, que é o de nos colocarmos no centro da história. E essa é uma tendência que o homem tem, de querer ser o centro da história. Isso, na verdade, tem a ver com uma mentalidade religiosa, de achar que tudo tem a ver com a gente, com o nosso esforço, com o nosso sacrifício, com o que nós produzimos. O homem sempre insiste em se colocar no centro de tudo, em se colocar no centro da vida. Acha que tudo tem a ver com o nosso esforço, com o nosso comportamento, com o nosso senso de justiça. Mas Evangelho é Jesus no centro. A cruz é o centro da nossa história. Nós não somos o centro da história. A cruz é o centro da nossa história. Em toda a história, era após era, em todas as tradições, em todas as épocas, é interessante que a cruz sempre foi vista como símbolo dos cristãos, né? Simplesmente porque a cruz é a base da nossa história. Da mesma forma, a Bíblia inteira sempre apontou para Jesus. De Gênesis até Apocalipse, Jesus é o centro da história, Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é a mensagem da Bíblia. É interessante que nós costumamos ver Jesus só no Novo Testamento, né? Mas entenda que, como eu falei em João 1, que Jesus, desde o início, Jesus é Deus, Jesus estava com Deus, Jesus é eterno, Ele sempre existiu. Jesus não foi um improviso para resolver um imprevisto, sabe? Tipo, o homem pecou e agora o que nós vamos fazer? Envia Jesus para resolver esse problema. Não, Jesus não era um improviso para resolver um imprevisto. Jesus sempre foi o plano perfeito do Pai. Todo o propósito de Deus para o resgate da humanidade sempre esteve intrinsecamente relacionado com Jesus. Jesus é o plano perfeito de Deus. E Jesus sempre existiu, porque Ele é eterno, porque Ele é Deus, e toda a Bíblia aponta para esse plano perfeito de Deus. Então, toda a Bíblia aponta para Jesus. E foi por isso que Paulo ficou maravilhado. Ele que sempre conhecia as Escrituras, né? Paulo era um exímio mestre das Escrituras, um grande conhecedor das Escrituras. E é interessante que todo o conhecimento que ele tinha do texto o levou a perseguir os cristãos. Mas então, Jesus é revelado a Paulo. Os olhos dele são abertos. E ele fica maravilhado, ele fala, enfim, um mistério que antes era oculto me foi revelado. E enquanto o conhecimento de Paulo conduzia Paulo a matar os cristãos, agora a revelação de quem Jesus é conduz Paulo a amar os cristãos, a amar os gentios, a entregar a sua vida. Assim como Cristo havia entregue sua vida por amor a Paulo, Paulo agora começou a entregar a sua vida por amor aos perdidos.
Quando nós colocamos Jesus no centro da história, tudo faz sentido. Quando nós colocamos Jesus como mensagem principal das Escrituras, as Escrituras fazem total sentido. A Bíblia só faz sentido quando Jesus é o centro da mensagem. Sempre que o homem se coloca no centro da história, nós temos um problema muito grande. E a solução para esse problema sempre foi Jesus. Eu gosto de tentar perceber Jesus nas Escrituras, sabe? Eu gosto de ler a Bíblia vendo Jesus, mesmo no Antigo Testamento, porque toda a Bíblia aponta para Ele. A gente vê, por exemplo, desde o início, Adão se coloca como centro da sua própria vida, ele prefere decidir sozinho, longe da vontade do Pai. Resultado, morte, pecado e morte. Então, Adão se envergonha e foge de Deus, ok? Adão se colocou como centro da história, e isso levou Adão a pecar e a morrer. E aí qual foi a solução de Deus para cobrir a nudez de Adão? A pele do cordeiro. Quando Adão se fez como centro da história, isso levou Adão para a morte. Mas a solução para o problema de Adão era cobri-lo do cordeiro. Jesus veio exatamente para nos cobrir como essa névoa que nos envolve. Jesus sempre foi o plano perfeito do Pai. Por isso que ele precisa ser o centro. Nós temos logo depois Caim e Abel, né? Você conhece a história? Caim, ele decide oferecer para Deus algo que ele havia cultivado, algo que ele havia colhido. Ele coloca as suas habilidades, seu conhecimento como centro, ele se coloca como centro da vida, como centro da história, e ele oferece para Deus algo que ele mesmo havia produzido, cultivado e colhido. Mas Abel prefere oferecer para Deus um cordeiro. Como quem diz, eu não tenho nada de bom para te oferecer algo que venha de mim, algo que tenha a ver comigo. Eu só tenho para te oferecer algo que foi você mesmo quem criou. O cordeiro, qual foi o envolvimento de Abel no nascimento de um cordeiro? Nenhum. O cordeiro nasceu dos seus pais e foi assim. O cordeiro veio e nasceu. Às vezes nós ficamos querendo nos colocar como centro da história e oferecer para Deus coisas que têm a ver com a nossa habilidade, com o nosso esforço. Tudo que nós temos para oferecer para Deus é o que nós primeiro dele recebemos. Que não tem a ver com o que nós produzimos, tem a ver com o que ele fez. É Deus quem dá semente para o que semeia. Muitas vezes nós focamos em semear para colher. Eu tenho porque eu semeei. Não, mas você esqueceu que primeiro só teve semente porque foi ele quem deu semente. Tudo vem primeiro dele. Tudo vem dele, por ele e para ele. Jesus é o centro, não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. A Torre de Babel, o homem trabalhando e se esforçando para tentar chegar ao céu. Resultado disso? Confusão. Enquanto o homem se esforçava para chegar aos céus, no céu já havia o plano perfeito, no qual o próprio céu viria até a terra. Enquanto o homem tenta alcançar Deus, Deus já está disponível, Jesus já veio, o céu foi aberto, Jesus veio, véu rasgado. Tudo tem a ver com Jesus. Jesus é o centro da história. Eu poderia citar vários outros exemplos aqui no Antigo Testamento, como Abraão e Isaac, José e seus irmãos. A própria história de Israel é toda muito simbólica, toda aponta para Jesus. Até a própria lei aponta para Jesus. Todos os símbolos do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Mas o que eu acho mais interessante é que o escritor da carta aos Hebreus diz o seguinte, no capítulo 10, ele diz que todos esses símbolos realmente apontavam para Deus. Mas uma vez que o próprio Deus veio até nós, todos esses símbolos perderam seu valor. O céu veio até nós, o céu se fez homem, Deus se fez carne. Nós não precisamos mais viver baseados em símbolos, nós não precisamos viver baseados em métodos e em regras. O próprio céu se manifestou a nós. Imagina o seguinte, tá? Imagine que minha mãe decide viajar, ok? Minha mãe viaja e vai para longe. E eu fico matando a saudade olhando o Instagram da minha mãe, fico vendo as fotos da minha mãe, cheio de saudade da minha mãe. E a minha mãe, então,
volta de viagem. E eu que estava cheio de saudade da minha mãe volta, mas ao invés de me relacionar com a minha mãe, eu continuo olhando para as fotos da minha mãe no Instagram. Não faz o menor sentido, minha mãe já está aqui, eu não tenho por que ficar olhando para a foto se ela já está aqui. Haviam símbolos que apontavam para Jesus, haviam símbolos que nos direcionavam para o céu, mas agora o céu já veio, Jesus já está acessível, ele já veio, morreu, ressuscitou, gritou tetelestai, tudo está consumado, foi resolvido. Você não precisa mais viver por símbolos, você pode olhar para Jesus e ter Jesus como centro da sua história, ter como centro da sua vida. A Bíblia, a vida, o Evangelho só faz sentido quando Jesus é o motivo, a razão, o propósito, o alvo. Tudo é Ele, tudo é dele. E esse estudo, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, só vai ter um real sentido na sua vida se você pegar tudo isso aqui e usar para honrar o nome de Jesus, para viver como Jesus, para amar como Jesus. Coloque isso em prática, assim como Jesus só fazia o que via o Pai fazer, assim como Jesus fazia tudo para honrar o Pai, e assim como Jesus se alimentava, se fortalecia, enquanto ele cumpria a vontade do Pai. Pega tudo isso que você está conhecendo, tudo isso que você está ouvindo e transforme isso em prática. Use tudo isso para que o perdido seja alcançado. Use tudo isso para que Jesus seja honrado. Use tudo isso para que a vontade de Deus seja feita. E assim você vai ser fortalecido, você vai ser alimentado. E aí, sabe o que acontece? Podem vir problemas, podem vir circunstâncias, situações, você vai estar sempre firme, você está forte e alimentado. Você não depende de circunstância, você depende unicamente de uma vida que já existe dentro de você. Quando Jesus é o centro da vida, a vida faz sentido. É interessante que quando a gente começa a ler as Escrituras com essa ótica de que tudo aponta para Jesus, as Escrituras começam a fazer muito sentido. Muitos textos que antes nós líamos de repente e pensávamos assim, cara, o que será que isso quer dizer? Quando nós temos Jesus como pano de fundo, como base, como motivo para as Escrituras, parece que nós temos uma nova Bíblia nas mãos. Porque tudo parece se encaixar, tudo começa a fazer muito sentido, porque realmente tudo se encaixa em torno da pessoa de Jesus. Nossos serviços, nosso ministério, nossa vida de comunhão, tudo tem a ver com Jesus. Efésios 4 fala que, por exemplo, com relação aos serviços e ministérios, Deus chamou uns para evangelistas, profetas, pastores, mestres, apóstolos, para quê? Para que cada vez mais nós possamos edificar uns aos outros e chegarmos à estatura do varão perfeito que é Jesus. E é aí, quando nós estamos cada vez mais parecidos com Ele, que nós não somos levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Quando nós colocamos Jesus como motivo, como centro da nossa vida, a vida tem sentido. E aí podem acontecer coisas, nós não somos levados pelas coisas, nós somos conduzidos pela vida de Jesus, que é o centro da nossa vida. Evangelizar é honrar Jesus, é ter Jesus como centro, é ter Jesus como motivo, é Jesus em nós para os outros. Você não é o centro do mundo, tá? Desculpa te dizer isso. Você não é o centro do mundo. Jesus é o centro. Jesus é o centro da sua vida. Jesus é o centro da história. A gente só se cansa quando a gente se faz de centro da história. Porque quando eu me faço de centro da história, tudo tem que ser com a força do meu braço, tudo tem que ser com a minha capacidade, e meu braço cansa, a minha capacidade se esgota, é tudo muito limitado. Quando Jesus é o centro da vida, aí jorge dentro de mim uma fonte inesgotável, rios de água viva fluem no meu interior, é uma fonte que não esgota, não tem a ver mais com meus recursos, tem a ver com os recursos de Jesus, não tem a ver com as minhas habilidades, tem a ver com a habilidade de Jesus, não tem a ver com minhas capacidades naturais, tem a ver com tudo aquilo que o Espírito Santo gera em mim, a vida de Jesus, o caráter de Jesus, as habilidades de Jesus, entende? Dom, habilidade, capacidade, para tornarmos o Evangelho prático, para que possamos proclamar, demonstrar e ser Jesus na vida do próximo. Eu quero orar com você. Jesus, seja o centro da nossa vida. Seja o centro da nossa história. Quando você é o centro, é que tudo faz sentido. Quando você é o motivo, é que tudo faz sentido. Aí todo aquele peso e aquele cansaço é substituído por paz e descanso. Quando nós somos o centro das coisas,
quando a nossa natureza é o centro da história, nós agimos naturalmente, então tudo que acontece à nossa volta acaba influenciando, né, nas nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos sentimentos. Mas quando você é o centro, o que acontece em volta não nos afeta. Pode estar caindo tempestade, mas quando você é o principal dentro do barco, tá tudo bem. Aí sim nós temos a paz que excede entendimento. É uma paz que está aqui dentro, independente do que esteja acontecendo em volta. Jesus seja o centro da nossa vida, que você seja a nossa paz, que você seja o nosso motivo, que você seja a nossa vida. Nós queremos ser cada vez mais como você é, queremos fazer cada vez mais o que você fez, nós queremos cada vez mais honrar o Pai como você fez enquanto homem. Nós queremos cada vez mais glorificar o Pai, porque nós sabemos que quando nós glorificamos o Pai, nós glorificamos o Filho. Quando nós glorificamos o Filho, nós glorificamos o Pai. Nos ajuda a ouvirmos o Espírito Santo, a sermos guiados por Ele e sempre cumprirmos o propósito para o qual nós fomos criados, que é de honrar o Seu nome, Jesus, acima de todas as coisas, para que cada vez mais os filhos conheçam o Seu Pai e que esses filhos sejam reunidos por toda a terra, porque isso é o que louva a Sua graça gloriosa. Obrigado. Amém.